Bom, o último ponto da aula de hoje é discutir o calor de transformação ou calor latente, né? Então, duas formas de a gente chamar calor de transformação. O Hardy chama de calor de transformação, muitas vezes é visto também como calor latente, que é o seguinte, seria a energia térmica necessária para o objeto mudar de fase, né? Então, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gás, do gás para o líquido, né? A relação é calor latente calor envolvido vai ser o calor latente multiplicado pela massa. Tá? A gente vai trabalhar só com exemplos mais simples quando eu tenho substâncias puras, onde é, esse, a, a mudança de fase sempre vai acontecer com a temperatura constante, uma variação de temperatura constante. A gente vai trabalhar com esses casos. Tá? Então vamos falar de sistemas puros, né? Então água, só ferro, só zinco, né? Não vai ter não trabalha com misturas, nenhum tipo de mistura. Isso normalmente é visto com mais detalhe nas aulas de química, né? Nos cursos de química. Bom, então o que a gente tem? A gente tem o gelo aqui, por exemplo, uma temperatura de 0 graus Celsius. Ao inserir calor, tá? Vai inserir calor no sistema, lembrando a convenção calor maior do que zero, eu vou ter então a água no estado líquido a uma temperatura ainda de 0 graus Celsius. Tá? Então, para calcular esse calor envolvido para que ocorra essa mudança de fase, eu vou ter que saber qual que vai ser o calor latente aqui de fusão e a massa desses objetos. Então, você tem uma massa, por exemplo, de 100 gramas e uma massa aqui de 100 gramas. E a mesma lógica aqui, quando eu tenho então a água a 0 graus Celsius, o sistema perde calor para o ambiente, então calor menor do que zero, e aí ele vai solidificar. Né? Então, eu vou ter uma temperatura aqui de 0 graus Celsius, dessa mesma massa de 100 gramas, e a gente calcula também esse calor, né? Calor envolvido para solidificação, que vai ser o calor latente, né? O calor de transformação vezes a massa. Então, esse calor latente de solidificação e de fusão vão ser iguais. Tá? Então, você pega uma tabela, você vai usar exatamente o mesmo valor. Tá? Calor latente aqui de solidificação, calor latente de fusão. Tá? Então, uma transição de fase, né? Uma mudança de fase, para substâncias puras, a gente vai dizer que a temperatura, isso é observado experimentalmente, né? A temperatura ela vai se manter constante, tá? Com a temperatura se mantendo constante, então eu tenho simplesmente uma transição de fase. Ou seja, todo o calor envolvido nessa transição vai fazer com que vai fazer com que essa energia seja totalmente transferida para os termos de energia potencial. Tá? No caso aqui, para quebrar as ligações de hidrogênio, parte das ligações de hidrogênio. Tá? Então, essa energia, vamos colocar esse calor, vai estar relacionado à quebra das ligações de hidrogênio, que são termos de energia potencial. E para esse caso aqui, o calor então envolvido vai estar relacionado também com a energia potencial para a formação das ligações de hidrogênio. Né? Lembrando que aqui na água líquida você tem ligações de hidrogênio, mas elas se formam e se destroem, né, a todo momento. Aqui você tem ligações de hidrogênio muito bem coesas, né, que lembrando daquela imagem lá das moléculas de água, né, que são esses hexágonos. Né? Então, o calor vai ser fornecido não para aumentar a temperatura, no caso, não para baixar a temperatura, porque a temperatura vai ser constante. Né? A temperatura vai ser constante. Esse calor vai ser necessário para a formação dessas ligações de hidrogênio aqui. Tá? Aqui, só para mostrar, esse é o exemplo, né, que a gente tem, por exemplo, para a água. Né? Então, eu vou aumentando uma curva de aquecimento, eu vou aumentando o tempo aqui, né? Aqui é o tempo. E aqui a temperatura. Ao aumentar, então, a temperatura, no ponto de fusão, né, eu posso efetivamente dizer que existe um ponto de fusão. Isso aqui é 0 graus. Tá? Então, ele vai manter a temperatura constante. A energia fornecida, né, então, você está colocando energia no sistema. Então, esse exemplo de energia no sistema está entrando energia do sistema. Calor maior do que zero.
tá? Ao longo do tempo está aumentando a energia. Então, no ponto de fusão, né, de sólido vai se transformar em líquido, aí aumenta a temperatura, e no ponto de ebulição também a gente consegue caracterizar um ponto, né? Caracterizar um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Essa energia vai ser toda fornecida para romper, vamos dizer, no caso da água, as ligações de hidrogênio e a água, para que a água vire vapor. Tá? Casos mais avançados também, onde você não tem um ponto de fusão, você tem uma região onde essa temperatura ela vai aumentar, são casos de substâncias, de misturas, né? Então você vai ter aumento aqui vai ter aumento dessa temperatura, então a gente não vai dizer mais de ponto de fusão nem ponto de fusão nem ponto de ebulição, mas esses casos vocês vão ver em cursos de química, né? Então aqui é simplesmente vão tratar desses casos mais convencionais. Em física, aqui nessa curso de física, a gente vai calcular esses casos mais convencionais, onde a temperatura na transição de fase vai ser constante. Aqui eu peguei uma tabela também do Hardy para a gente olhar essas relações aqui, então de ponto de fusão, ponto de ebulição. Aqui no caso a temperatura, né? Eu tenho temperatura constante, né? E aqui é o chamado o calor de fusão, né? E calor de vaporização. Então vamos pegar o nosso caso tradicional aqui, né? Então veja que o calor de fusão para a água, ou seja, quando está sólida e vai para o estado líquido, por exemplo, né? A fusão, né? Eu tenho 333 kJ por quilograma. Tá? Já o calor de vaporização é 2.256, né? Bem maior. Ou seja, nesse caso, vai ocorrer a quebra de algumas ligações de hidrogênio. Então imagina que inicialmente eu tenho água sólida, que tem uma rede cristalina muito bem estruturada, e ocorre simplesmente uma ruptura de alguma dessas ligações de hidrogênio, as outras ainda são formadas de forma caótica, mas ainda são formadas. Então você precisa de uma energia menor do que o caso onde você vai simplesmente romper todas as ligações, vamos dizer, a princípio todas as ligações de hidrogênio, para que a água ela seja vaporizada de vez. Tá? Então essa é a lógica por trás de valores tão discrepantes aqui nas energias. Né? Então efetivamente você precisa de muito mais energia para você evaporar aqui a água do que a água quando ela está no estado sólido virar líquido. Né? Então alguns valores aqui para a gente se basear. Mas a gente vai trabalhar também com sistemas mais simples. Outro caso aqui interessante, então veja para os metais, né? Então, eu tenho aqui um calor de fusão de 207 kJ. Só perceba que aqui as temperaturas são diferentes, né? São bem diferentes. Para você efetivamente fundir o cobre, você precisa de uma temperatura muito mais alta. Mas o calor de fusão, você veja que ele é até menor do que da própria água, né? Já o calor de vaporização, ou seja, ele é bem elevado, né? Para o caso desses dois metais, né? Desses dois metais. No caso aqui do chumbo, ele é menor, né? Então, aí para entender os detalhes disso, você tem que entrar na estrutura cristalina dos sistemas, entender exatamente o que está acontecendo realmente nesses sistemas cristalinos, sistemas moleculares, para entender melhor esses valores, né? Os valores, por exemplo, para metais, a princípio esses dois são valores muito altos, aqui é um pouco mais baixo que, por exemplo, que da água, mas observe sempre, tem que lembrar que os pontos de fusão são diferentes, né? São bem diferentes mesmo, né?